Ovos de galinha. A produção deste produto, sem o qual provavelmente nenhum café da manhã pode ser feito, começa em um enorme galinheiro industrial. As aves começam a pôr ovos quando completam 19 semanas de idade. A temperatura e a umidade dos compartimentos são rigorosamente controladas para garantir que as galinhas estejam sempre confortáveis. Quantidades meticulosamente medidas de ração são fornecidas aos comedouros 3 vezes ao dia. Esta ração é feita de grãos e soja como proteína. Vitaminas e cálcio também são adicionados para tornar as conchas mais fortes. Todas estas condições são criadas para aumentar ao máximo o rendimento. Em média, a galinha põe cerca de 300 ovos por ano. A base do galinheiro tem uma ligeira inclinação para que os ovos rolem para uma calha especial. A partir daqui, mecanismos especiais transferem cuidadosamente cada ovo para uma longa esteira transportadora. O destino final é o departamento de embalagem. No entanto, nem todos os ovos chegam lá ao mesmo tempo. Nessa etapa, cada ovo é inspecionado por um funcionário cuja tarefa é encontrar as cascas sujas e colocar os ovos selecionados no departamento onde são lavados e depois desinfetados. O processo de colocação dos ovos nas bandejas é totalmente automatizado. Depois são colocados em refrigeradores e levados para uma estação de triagem. Aqui os lotes de ovos serão divididos em categorias. A categoria mais alta é enviada para as prateleiras das lojas, enquanto a mais baixa é enviada para diversas fábricas, onde o ovo é usado como matéria-prima. Mas, nesta estação, todos os ovos também são lavados com sabão e água. Após a secagem, os ovos passam por uma camada de luz. Isso serve para que o funcionário identifique os ovos com cascas rachadas e os retire da bandeja. Depois, câmaras especiais verificam a aparência e o estado dos ovos. Depois disso, cada ovo é testado quanto à sua força. Os sensores acústicos funcionam aqui para detectar defeitos de som. Finalmente, equipamentos especiais classificam os ovos de acordo com seu tamanho e peso. Nesta etapa, os ovos são carimbados na casca e só depois disso é que estão prontos para a embalagem final. Queijo Flagship Cheddar. Uma grande variedade de queijos são feitos em todo o mundo. Há um grande número deles, mas hoje vamos falar sobre como é feito o queijo Flagship Cheddar, originário dos Estados Unidos. O processo de fabricação de cada lote demora aproximadamente 5 horas. Tudo começa com o leite, e quanto mais gostoso ele for, mais delicioso será o queijo. Primeiro, o leite é aquecido a 60 graus Celsius durante cerca de 1 hora. Este processo é chamado de pasteurização. Ele desinfeta o líquido e prolonga a sua vida útil. Em seguida, as bactérias e enzimas do ácido láctico são adicionados ao leite em um banho especial, tornando a massa mais densa. Para produzir queijo, você não precisa de uma consistência líquida, mas algo como um pudim. O que está sendo mostrado no vídeo é uma mistura de soro de leite e potássio. Este último é um coágulo de gelatina que é formado durante a precipitação do leite por levedura ou coalho. Ele é a base para fazer o queijo, bem como o cottage. A massa é cortada várias vezes. Os funcionários também a misturam muitas vezes. Isso serve para evitar que os ingredientes fiquem grudados uns aos outros. Tudo o que acontece a seguir é um trabalho manual e exaustivo. Os funcionários movem o queijo, o viram e empilham as camadas umas sobre as outras. Graças a este processo, o queijo é oxidado e proteínas são formadas nele. Gradualmente, a massa torna-se mais densa. No final, o queijo é cortado e salgado. Em seguida, é a prensagem. Rosquinhas Krispy Kreme.
A empresa, cujos processos de produção vamos mostrar agora, foi fundada há 82 anos. Desde então, a receita secreta da massa não mudou muito. Farinha, manteiga, fermento, açúcar, sal e ovos são todos misturados em um misturador industrial especial, ao mesmo tempo em que o glacê está sendo preparado. Para que a massa fique fofinha, ela é mexida mais algumas vezes à mão. Graças a isso, a massa aumenta de volume aproximadamente 1,5 vezes. A mistura é em seguida introduzida na extrusora, que espreme a massa para que esta se transforme em rosquinha. Observe o aspecto fino do produto. Para que o donut fique do seu tamanho habitual, é preciso que ele descanse um pouco mais. E só depois disso é que as rosquinhas caem na fritadeira, onde são fritas uniformemente de todos os lados. Para que isso aconteça, equipamentos especiais viram as rosquinhas no óleo quente. Em seguida, os donuts fritos deslocam-se ao longo da esteira transportadora. Depois que o excesso de óleo é escorrido, eles estão prontos para serem cobertos com glacê. Esta é a fase final da produção. Depois disso, as rosquinhas já estão prontas. Na mesma esteira transportadora, as rosquinhas entram na loja, onde o funcionário as coloca em caixas para venda. Barras de chocolate Clark. Aqui o processo de produção começa com a criação do recheio. O xarope de açúcar é misturado com xarope de milho, óleo de coco e melaço. Em um misturador industrial, a alta temperatura, a mistura passa cerca de 8 minutos. A massa pronta é despejada em grandes tigelas de aço inoxidável. As sobras do último lote de barras também são adicionadas aqui. Em uma mesa especial, a massa é misturada até se tornar homogênea. Nesta fase, ela já se torna espessa e pegajosa. Como misturá-la manualmente é muito difícil nessa etapa, equipamentos especiais realizam esse trabalho. Nessa máquina, a futura barra passa cerca de 5 minutos. Durante este tempo, ela é repetidamente esticada e fica cheia de bolhas de ar. É graças a elas que o produto fica viscoso e não duro. Agora a massa é esticada para se transformar em uma folha. Então ela é coberta com uma camada de manteiga de amendoim por cima. Daqui ela entra no equipamento seguinte, que gradualmente transforma a folha em uma salsicha fina, que tem o diâmetro ideal para doces de chocolate. Em seguida, o recheio é cortado e coberto com uma camada de chocolate fundido. O produto está pronto, agora resta embalar as barras de chocolate e enviá-las para os mercados. Frutas cristalizadas. O último processo que vamos mostrar hoje é simples, mas apesar disso é bonito e interessante de se ver. Esta fábrica produz frutas cristalizadas com abacaxis e mangas. Contudo, essas duas variedades de frutas não são produzidas simultaneamente. A produção é dividida em dias. Em alguns dias só são processadas as mangas, enquanto em outros dias só são processados os abacaxis. Cada manga é cuidadosamente lavada em um banho especial com água. O corte e descasque desta fruta não é um processo automatizado. Ele é realizado por funcionários em várias fases. Já os abacaxis são igualmente lavados antes de serem industrializados, mas o descasque é feito automaticamente. Depois, as frutas picadas entram em um tanque de xarope de açúcar que deve ter a consistência correta. Se o xarope for muito grosso, o miolo da fruta perde a elasticidade e a firmeza. Já se o xarope estiver muito líquido, a fruta não se cristaliza. Depois que a calda das frutas açucaradas escorrem, as fatias cristalizadas são secas no forno e depois embaladas. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.